Oi, continuando sobre o assunto da obesidade, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da obesidade. O primeiro problema que a gente tem é que existe um preconceito enorme ao redor do tratamento dos medicamentos usados para poder tratar a obesidade. Esse preconceito vem desde os pacientes, médicos, até as agências reguladoras que liberam os medicamentos. Então, a grande maioria dos medicamentos que estão em estudo ou que já existiram e foram retirados, isso acontece porque os remédios têm efeito colateral, assim como qualquer outro medicamento tem efeito colateral. Então, se você pegar a bula da aspirina, lá você vai ter efeitos colaterais. Se você pegar um antibiótico, lá vai ter efeitos colaterais. Então, a gente tem que sempre prestar bastante atenção no tipo de efeito colateral que existe. E considerando os pacientes que têm obesidade grave e que podem ter um risco de complicação maior por conta do excesso de peso, os efeitos colaterais que os medicamentos causam, em geral, são menos problemáticos do que a própria obesidade. O que acontece é que muitas pessoas que não precisam do medicamento acabam usando e têm efeitos colaterais muito maiores, e isso acaba aumentando ainda mais o preconceito que existe ao redor disso. Mas então, passando para os medicamentos em si. Hoje em dia a gente tem pouquíssimas opções para tratamento da obesidade e o medicamento, ele é essencial para muitos pacientes. Então, a gente fala muito da dieta, atividade física, os outros cuidados com os pilares como sono, relacionamentos, mas tem gente que realmente tem uma obesidade que não vai perder peso só fazendo uma dieta. E aí os medicamentos têm sim indicação. E tem pacientes que começam um estilo de vida adequado e não o benefício da perda de peso é grande, mesmo sem perder peso, os pacientes têm muito benefício com a melhora da dieta e atividade física, mas precisariam ainda perder mais peso para chegar num peso adequado. Então, o que a gente tem hoje de opções? A gente tem o Orlistat, que é um medicamento que ele diminui 30% a absorção de gordura do que a gente come. Então, por mais que você consiga fazer uma dieta direitinho, acaba que sempre tem um pouco de gordura, né? Então, a gordura das carnes, a gordura do leite, do azeite, do iogurte, dos queijos, tudo tem um pouquinho de gordura. Então, com esse medicamento, você diminui 30% a absorção da gordura. O efeito dele é pequeno, não é uma perda de peso muito importante num paciente que precisa perder muito, mas ele é um bom medicamento para associar com os outros quando necessário. E quando a necessidade de perda de peso também não é tão grande. Outro medicamento que existe é a sibutramina, que é um medicamento que, apesar de todas as notícias que tem ao redor dela, é um medicamento que eu gosto muito. A sibutramina, ela tem duas ações. Ela tem a ação adrenérgica, ou seja, ela aumenta o nosso metabolismo. Você passa a gastar mais energia. Aquele metabolismo basal que eu já falei por aqui no Instagram outro dia. Quem não souber sobre isso pode procurar essa postagem. O metabolismo basal é o que vai fazer realmente a gente aumentar o nosso gasto calórico no dia a dia. Esse efeito adrenérgico faz com que o metabolismo basal seja maior. Então, você gasta mais energia no dia a dia. E ele tem também uma ação serotoninérgica, ou seja, ele controla um pouco da ansiedade, da vontade de ficar comendo. Ele também tem um efeito de aumentar a saciedade, então quando você começa a comer, logo já não consegue comer muito mais. Os efeitos colaterais dele, por conta disso, como ele tem essa ação adrenérgica de aumentar o metabolismo, ele pode aumentar um pouco a pressão, um pouco a frequência cardíaca, então é um medicamento que precisa ser muito bem indicado. Pacientes que tenham doença do coração, ou pacientes muito idosos, ou quem já infartou, não podem usar esse medicamento. Por ser também essa ação adrenérgica, ele pode te deixar mais alerta, então tira um pouco o sono, às vezes o raciocínio fica mais acelerado, e algumas pessoas ficam um pouco mais com humor um pouco pior. Então eu falo para as minhas pacientes que, em geral, o marido é que reclama do uso do medicamento porque fica um pouco mais mal-humorada, mas isso também não acontece com todo mundo. Outro medicamento que existe é a lorcacerina. A lorcacerina, ela é um antidepressivo que tem uma ação mais adequada para quem precisa perder peso. E por ter uma ação antidepressiva, ela controla a ansiedade, a vontade de comer, mas não tem essa ação adrenérgica. Então, a perda de peso proporcional é um pouco menor do que do uso da sibutramina. E a gente tem os que são os queridinhos de hoje em dia, que são os medicamentos injetáveis, que são os análogos de GLP-1, que são a liraglutida, a dulaglutida e a semaglutida. Esses medicamentos foram inicialmente
pensados para o paciente com diabetes, então ela melhora muito a ação da insulina do paciente que tem diabetes. Quem não tem diabetes, ela só vai fazer com que a insulina funcione melhor, então quem não tem diabetes não tem a diferença na ação, não vai ter hipoglicemia por conta do uso do medicamento. Mas ele é um medicamento que dá uma sensação de saciedade muito grande, então o paciente realmente não consegue comer muito. Ele também diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, então parece que a comida fica para sempre no estômago e aí você realmente não consegue comer muito. E ele dá bem mais saciedade. A taxa de perda de peso dele é proporcional, é comparada à taxa de perda de peso da sibutramina. É um bom medicamento, tem a desvantagem de ser injetável e de ser um pouco mais salgado o preço. Mas é um medicamento que tem realmente muito eficaz. E hoje a gente tem já as versões de uso diário e as versões de uso semanal. Então, assim, são 4 opções só, mas são 4 boas opções para o tratamento. E se você tem obesidade, não tenha preconceito, né? Se você acha que vai falar para as pessoas que estão usando medicamento para perder peso e todo mundo vai olhar torto, tenha segurança no seu tratamento, confie no seu médico e mostre para a pessoa que está olhando torto que você realmente está se saindo melhor com o medicamento do que sem o medicamento, né? E é um medicamento que vai fazer bem para a sua saúde. Se você tivesse pressão alta, teria que tomar remédio para pressão. Então, já que você tem obesidade, precisa tomar um remédio para obesidade. E isso com certeza vai te ajudar. Então, procure sempre um médico que possa te indicar direito o melhor medicamento e também te ajudar a melhorar os outros aspectos do tratamento, né? Porque a dieta e o exercício são realmente essenciais. O medicamento, ele vai te ajudar a perder peso, mas se você não aprender a ter um hábito melhor, você ganha novamente o peso que você perdeu. Então, tem que ser um conjunto. E às vezes o medicamento tem que ser usado a longo prazo. Tem gente que consegue perder peso e se manter bem com o uso curto do medicamento, mas tem gente que precisa usar por anos. Então, não tenha preconceito, tá bom? Se você tem obesidade, procure um médico para cuidar de você.